Tivemos nos últimos anos uma queda grotesca da qualidade, por exemplo, dos meios de divulgação do rap e do hip-hop. Hoje por hoje, quase todos os programas ou quase todas as rádios têm um programa de hip-hop. Hoje por hoje. Mas eu não conheço hoje um programa de hip-hop ou de rap que tenha trabalhado arduamente no sentido de trazer rappers à ribalta. Porque a música, ela vai trazer dinheiro para o artista. O artista, em função do dinheiro que ele tem, que ele conseguiu da música, que é um lucro direto, vai abrir outras empresas, então ele acaba sendo um agente produtor de emprego. Ele produz emprego. Que é a coisa que muitos artistas no nosso mercado não fazem. Não, nós nem temos um mercado como tal, nós temos uma nomenclatura, mas não temos uma estrutura de mercado. Eu ouvi uma vez um político a dizer, não é político, mas é um propagandista. Ele dizia assim: se quiseres ter boa vida, estuda. Quando você ouve um propagandista dizer isso, então o país está em mãos erradas. Sabe por quê? Porque todo o país se rege por normas, leis, e a lei ela está concentrada na Constituição. A Constituição te diz que você tem direitos, liberdades e garantias. Ou seja, ter uma vida condigna é um direito. Vamos começar mais um episódio hoje. Como sempre, eu tenho dito aquela palavra como episódio especial. Especial por quê? Porque qualquer pessoa que nos dá uma oportunidade de nós realizarmos uma determinada entrevista, eu considero como uma pessoa especial. Mas ainda assim, hoje, eu estou com aquele cara, aquele cota que tem falado de várias coisas, que tem passado vários conhecimentos. E para muitos que estão ali, a falta de conhecimento, hoje podem sentar ao pé de sua casa, pegar no seu telemóvel, projetar na tela ou então colocar ao alto, poderá aprender muita coisa sobre o estado do hip-hop em Angola. E para muitos críticos que de certa forma vão ver este episódio, convém sentarem nas calmas e tirarem uma boa interpretação para que vocês tenham uma conclusão ainda melhor, ok? Para não influenciarem as pessoas a pensarem uma coisa errada. Sabendo que este episódio só é possível graças a 3 empresas que têm dado apoio ao nosso podcast, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash, a Cofre Plan e a Bri Acessórios. Hoje acrescentamos a Cofre Plan, que é uma empresa de consultoria para que você possa solicitar o seu planejamento financeiro. Se tu de certa forma estás a passar por uma situação financeira desagradável, solicitar essa empresa ao longo do tempo poderá ser um pouquinho melhor para ti. Por quê? Porque poderás ter um melhor ajuste financeiro aí. Não é aquela empresa que de certa forma quer tirar dinheiro da população e depois não mostra ativos suficientes para que vocês possam garantir essa estabilidade ao longo do tempo. Então hoje eu estou com o meu cota Pique Ngudi Yankazi. Epa, que língua é esta? Ngudi Yankazi é Kikongo. Não, porque é Kikongo. Eu vi o teu vídeo há dias, o vídeo mais recente, e eu vi tu minuciosamente a pronunciar o teu próprio nome. E acreditas que eu estava a vir com o meu amigo no carro e eu disse, não, eu tenho que pronunciar bem o nome. Okay. Porque também fica bem tu pronunciares um nome africano da melhor forma do que pronunciar um Ice Cube em inglês, né? Porque fica um pouquinho de separação, não? É verdade, é verdade. Porque aqui nós damos muito valor em coisas que não tem nada a ver. Mas, meu cota, muito obrigado por cá estar. Eu sou um ligeiro fã e acompanho os teus conteúdos de certa forma. Quando lançaram o convite, eu não acreditava que seria essa pessoa, porque era um alvo que estava na minha lista. Okay. E espero que venhas cá, embora que o Açores não está a funcionar, porque precisa de manutenção. Sem stress. Né? Nós começamos aqui na parte quente, então por ser uma conversa um pouquinho quente para muitos, o nosso principal objetivo é passar conhecimento para as pessoas de modo que aprendam, e acredito que tu és uma pessoa ideal, não só para falar do hip-hop angolano, mas sim para falar também de inúmeros aspectos que a nossa sociedade precisa. Ok, obrigado. Hoje em particular, vamos começar ali e em breve, não sei se quer deixar alguma dica aí inicial. Sim, na verdade eu queria... Vou colocar aqui o microfone. Queria também
agradecer o convite, né? E desejar toda a força, né? Eu gostei. Está um cenário como deve ser, né? Não é fácil adquirir o que se tem aqui, não é fácil investir nisso, né? E se calhar não ter o retorno é muito pouco tempo. Assim, né? Num curto espaço de tempo, né? Se calhar é um retorno que se vai buscar daqui mais alguns anitos, mas ainda assim houve o sacrifício de mexer, né, no bocado que é das economias das famílias angolanas para investir num equipamento cuja finalidade é levar conhecimento lá para casa. Também quero vos felicitar pelo sacrifício, pelo esforço e essa vontade de partilhar conhecimento com todos aqueles que efetivamente gostam de aprender alguma coisa. Esta é a nossa filosofia, porque acreditamos nós que quanto mais a população tiver conhecimento, a nossa sociedade vai ter um rumo diferente. Para mim, eu acho que a literacia é a melhor coisa que se existe. Exato. Uma população bem informada é algo melhor aí. É verdade. Mas falando sobre o nosso tema, hoje vamos falar um pouquinho sobre o estado do hip-hop Angola, não é? Já entrando num tópico específico, que é sobre o cenário atual do hip-hop em Angola. Exato. A minha primeira questão seria sobre como o Cota descreveria o estado atual do hip-hop Angola. Muito bem. Antes, gostava de poder dizer que quando falamos de hip-hop como tal, hip-hop, estamos a falar de 10 elementos. 10 elementos. Então, se a pergunta for qual é o estado do hip-hop em Angola e o hip-hop cultura, estamos a falar como andam os 10 elementos que constituem a plataforma hip-hop. Ok. Temos que olhar para o primeiro elemento, que é o DJ. O primeiro elemento do hip-hop enquanto cultura é o DJ. Porque foi o DJ Kool Herc que pegou na sua turntable, deu uma festa no dia 11 de agosto de 1973 e naquele dia nasceu o hip-hop. Então, nasce o rap, que é um elemento do hip-hop. No entanto, nasce o hip-hop enquanto uma consciência coletiva. Então, temos o DJ, temos o b-boy, que é o breakdance, né? Que é o dançarino, temos o graffiti, graph writer ou graphing art, e temos o MCing. E a moda também não influencia? Vamos chegar lá. Primeiro, os 4 chamam core element, que são os elementos da fundação. Depois tem os 6 elementos, que são os elementos complementares. Começamos com o beatboxing, é um elemento de hip-hop. Depois tem street fashion, street anthropology, street language e street knowledge. São 4 street. Moda, língua alternativa, né? Forma de falar, forma de vestir e empreendedorismo, que é o street entrepreneur, quer dizer, aquele hustle da rua, né? Que não é muito formalizado, apesar de que, por causa também da dimensão dos rappers, hoje está completamente formalizado. E depois temos saúde e bem-estar, que é o 10º elemento. Eu acho que eu falei street fashion, street knowledge, language, street entrepreneur, beatboxing e depois, falei 5. E depois o saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar é um elemento que foi agregado agora há pouco, tem mais ou menos 2, 3 ou 4 anos, deve ter sido em 2019, salvo erro, que foi agregado. O documento, que é a Declaração de Paz do Hip-Hop, permite que de tempo em tempo haja atualização nos elementos de hip-hop. Daqui mais a algum tempo poderemos encontrar uma lista com mais de 10 elementos. Por enquanto são 10 elementos. Então a pergunta é, será que esses 10 elementos estão devidamente representados cá? Não, porque saúde e bem-estar, será que o hip-hop permite uma boa saúde e bem-estar? Sim, a saúde e bem-estar, ele é um elemento do hip-hop,
não na perspectiva dela ser unicamente do hip-hop, mas porque sem saúde e bem-estar você não consegue contribuir para, por exemplo, a edificação de uma sociedade. Daí que o hip-hop analisa que a questão da saúde, e quando digo saúde e bem-estar, é mesmo saúde física e psicológica. O indivíduo bem, em termos de saúde psicológica, ele tem melhores condições de contribuir para a edificação da sociedade. E o hip-hop, na sua estrutura enquanto cultura, ela tem esse papel, alto poder infinito, para a infinite power, alto poder infinito para a ajuda dos povos oprimidos. Ou seja, só terá forças para lutar a favor da justiça e dos direitos básicos do ser humano, do homem, se o indivíduo tiver boa saúde mental e boa saúde física. Então, há necessidade constante de investirmos na nossa saúde mental, fazer higienização mental é muito importante e tudo fazer para termos uma boa saúde física, para juntos, né, todos com essa boa disposição, podermos contribuir na edificação da nossa sociedade, que é o elemento primordial do hip-hop enquanto cultura, edificação social. Agora, olhando outra vez para a pergunta e se calhar para um ângulo completamente diferente para aquilo que é a nossa realidade. Nossa realidade, aquilo que é um pouquinho mais visível ou tangível, olhando para a pergunta que é o estado do hip-hop, eu queria analisar em função de um diagrama que eu próprio fiz. Estado, quando se refere ao estado, além dos elementos que eu enumerei, será que estamos a falar do estado sucesso musical, o estado sucesso econômico-financeiro, o estado da construção intelectual do homem ou o estado da edificação da estrutura social? Todos esses elementos que fazem parte do diagrama que eu criei, elas servem para mostrar como é que o hip-hop está verdadeiramente. Vamos, por exemplo, olhar para a questão do sucesso musical. Estado do hip-hop na perspectiva do sucesso musical. Aqui e hoje, com alguma facilidade, entre aspas, né? É mesmo facilidade entre aspas, porque existe maior vantagem na divulgação da arte do artista. Hoje, quem não aproveita, o problema é dele, porque nós hoje conseguimos divulgar a nossa música em nossas próprias casas, diferente de há 20 anos, que você tinha que ir para uma rádio, pegar um disco, levar para a rádio, e depois havia um critério de censura que te permitia ou passar ou não passar. Mas esse critério valia-se mediante a música que era feita? O critério era não muito mediante a música, mas a condição social do país. Okay. Não se permitia uma música que fosse criticasse o governo vigente. Não se permitia. Levasses uma música a criticar de forma energética o governo, não tinha chances. Então, ou você reduzia o volume de crítica, ou você enveredasse para uma arte um pouquinho mais social, né? Uma crítica social. Por exemplo, você podia falar da delinquência, você podia falar da violência, você podia falar da prostituição. São assuntos sociais e ali você tinha a tua música a tocar nas calmas. Isso também acabou por matar o sentido da consciência crítica dos artistas. Porém, o sucesso musical, ela traz imediatamente fama. A fama é um elemento egocêntrico. Por que é um elemento egocêntrico? Porque a fama é uma ferramenta capaz de alimentar apenas o eu.
uma única pessoa, ou de forma individual ou de forma coletiva, ou o artista solo ou um grupo. Então a fama é um elemento egocêntrico. Porém, por intermédio da fama, mesmo sendo um elemento egocêntrico pelas suas características específicas, ela é capaz de trazer sucesso econômico e financeiro. Daí que eu pergunto, o estado do hip-hop, na perspectiva do sucesso econômico e financeiro, será que estamos bem? Vamos já analisar. Hoje por hoje, em função da fama, em função do volume de fama, você pode sim arrecadar dinheiro. Podes arrecadar dinheiro. Só há um problema. O dinheiro que você arrecadar não será suficiente para trazer vantagens a todos à tua volta. Não, mas em tempos atual. Sim, estamos a falar em tempos atual. Vou dar um exemplo muito simples. Mas o Cota disse que ao longo do tempo, não é, dadas as condições que foram existindo na época do Cota, quando começou a fazer hip hop, em tempo atual, né, porque estamos a falar do Estado, né? Mas como sabe, o Cota vai passar aqui uma visão passada e presente. Hoje parece que os artistas vivem mais em relação aos tempos anteriores. Sim, verdade. Mas ainda assim, mesmo com esse crescimento exponencial, ainda não consigo ver, vislumbrar uma vantagem econômica abrangente. Traga-me, por exemplo, qualquer artista que seja, ele pode estar bem, mas a staff não está tão bem assim. Verdade. Então, por isso é que eu disse que o sucesso econômico e financeiro não é abrangente. O segurança não está bem. O videomaker dele, o indivíduo que faz as fotos ou os vídeos dele, ainda não está bem. O indivíduo que anda com ele, tipo o assessor dele, ainda não está bem. Ele sozinho está bem, mas os outros ainda não estão bem. Então, precisamos também crescer no sentido do sucesso econômico e financeiro ser abrangente. Mas o que é que falta? Será que é a falta de mais promoção em termos de aparição dos artistas, ou é uma questão de que os artistas estão a comer tudo sozinhos? Se metermos essa garrafa de água na arca ou numa geleira, 2, 3, 4 ou 5 horas depois formos lá buscar, rachar a garrafa, vamos ver que a água vai se transformar em gelo e o gelo vai copiar o modelo estético da garrafa. O país, infelizmente, está assim. Muito dinheiro concentrado com uma só pessoa. Mesmas pessoas, ou poucas pessoas, perdão. Tipo, 100 pessoas com vários bilhões, com 3, 4, 5 mil milhões ou trilhões de kwanzas. O hip hop está assim também. Pouca gente, muito dinheiro em mãos de pouca gente. E esse dinheiro... é como se fosse um monopólio. É isso, exatamente. E esse dinheiro, se ele conseguir, se ele estender para o resto, não vai ter a vida abastada que ele tem. Então ele vai concentrar, vai pagar mal as pessoas. Cria-se uma cultura de pagar mal para beneficiar ele próprio. Então ele desenvolve um comportamento muito virado para si. Mas isso a longo prazo estraga a carreira, não? Isso não estraga a carreira, sabe por quê? Porque quando os que tiverem à volta dele sair, ele vai recrutar outros. Ok. Mas então ele continua... Eu digo estragar a carreira porque a visão de alguns não é a visão dos outros. De que ponto de vista? Não percebi. Por exemplo, eu estou a trabalhar com cota, estou a pagar mal o cota, e o cota tem uma visão de como é que faz para me lançar até os mídias. Se eu perder o apoio do cota, vou automaticamente recrutar uma outra pessoa. E aquela pessoa não tem a mesma visão. E se tem a visão, não tem os links. Sim, mas e aí tá. O problema é que os links, isso me faz colocar aqui um aspecto que é promotor. É isso? A palavra é promotor, né? Promotor. Promotor. Exatamente. Eu não sei se é mesmo promotor, mas pronto. Veja, se ele
perde o indivíduo que tem, supostamente tem os links. Ele na verdade, ele não perde nada porque os links não estão com o promotor. Os links estão com o artista é que lança para o promotor. Aqui está assim. Aqui as coisas estão completamente erradas, porque em termos gerais, no mundo desenvolvido, as coisas funcionam assim. O teu promotor, ele vai atrás de shows. Aqui não. O artista espera que seja convidado e depois diz, liguem para o meu promotor. Ok. O promotor vai atrás de shows, faz os contratos e ele traz, olha, tem um contrato assim, 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 vamos ganhar X% aqui. Aqui vamos ganhar 60% e vamos atuar dessa forma. Ali vamos ganhar 70% e vamos atuar daquela forma. Aqui nós não vamos ter nenhuma despesa, vamos ganhar 40% e vamos atuar dessa forma. Aqui vamos entrar com um valor de X%, a outra parte um valor de X% e vamos dividir na margem de X o lucro. Aqui não. Ele espera sentado na casa dele, recebe um telefonema, olha, quero a agenda para o dia X com o teu artista, tem um cachê de X. Tá bem, vou já te dar uma resposta daqui a pouco. Liga para o boss. Boss, olha, para aparecer então aí um Camone, tem uma agenda para o dia X, para uma mista, são 800 pau, que tal? Não aceita. Olha, tá fixe, tá fechado, olha, manda o dinheiro, tá aqui a conta. Isso não é promoção, isso não é promotoria, isso é telefonista. Um indivíduo que só recebe telefone não é promotoria de eventos. Promotoria vai atrás e cria condições para que haja evento para o seu artista e ele vai ganhar 10% de cada show que ele vai procurar. Ok. Aqui não. Mas isso também ao longo do tempo não gera conflitos de interesse? Não gera conflitos, porque em todo mundo trabalha-se assim, é a nível de percentagem. Se olhares, por exemplo, para os empresários do desporto, é assim. Não, imagina que o artista de certa forma vai receber um telefonema de um evento em Benguela. E o promotor vai dizer, olha, não, este artista que esse contrato de Benguela vai te pagar menos em relação aqui, também acho que aquele promotor não é bom o suficiente. Ok, você tem toda a autonomia para dizer ao artista ou ao promotor que o teu rendimento vem daí. E se ele não for bom, porque a questão não é se é bom ou não, a questão é se você tem uma estrutura jurídica, entre aspas, né? Mas uma estrutura legal que te permite negociar bem com as pessoas. Vais pagar 800, são 50% agora, outros 50% antes de subirmos ao palco. Está aqui o contrato, assina, você se compromete. E depois tu tens que ter cláusulas, né? No contrato tem que ter cláusulas que diz que se não receber os 50%, não subo ao palco e você corre o risco de perder os 50% adiantado. Está tudo assinado, você assinou, eu assinei. São 2 cópias, uma contigo, uma comigo, devidamente carimbada no notário. Estamos quites. Há necessidade de evoluirmos para esse ponto. Será porque que esses contratos mesmo passam pelo notário? Não passam. Porque nós ainda não temos estrutura. Houve uma situação que aconteceu com uma cidadã em Benguela que acho que chegou tarde, depois não recebeu o cachê antes de entrar e não entrou e depois foi difícil para ela sair dali. Mas se tivesse já um documento formalizado, não aconteceria isso. Temos um documento, vamos discutir num fórum, dentro de um fórum judicial para resolver essa questão. Mas tens documento e você assinou. Você assumiu que tinha que pagar 50% na hora X e não pagaste. Você falhou. Eu como deixei aquela parte aberta, fecha só, por favor. Você falhou. Então é mais ou menos isso. Agora, queria também dar seguimento, né? Queria dar seguimento só para a conclusão do diagrama, para falar do sucesso na perspectiva da edificação da estrutura da sociedade. A música, ela tem um papel fundamental. O papel da música é para a edificação da estrutura social.
O outro aspecto é o sucesso na construção intelectual do homem. Não estou a dizer que todas as músicas do teu álbum devem ter uma característica de instrução ou edificação da sociedade como tal. Tu podes ter uma música a falar da tua festa, da tua desbunda. Podes ter uma música com um conteúdo do tipo amoroso, a falar do amor que tens pela tua namorada, pela tua mulher, enfim. Até os mais radicais dentro de hip-hop. Há uma música de KRS-One e ele dedica a mulher dele. Fala dos filhos que tem, fala de como começaram. Enfim, é um historial sobre o que aconteceu entre ele e a rainha dele, a mulher dele. Então, isso também ajuda na edificação intelectual de um cidadão. Porque ele percebe que a música rap consegue te libertar ao ponto de você declarar o teu amor pela tua mulher. Outro aspecto é a edificação da sociedade. Por exemplo, a primeira vez que eu vi sobre Mumia Abu Jamal foi numa música Free Mumia Abu Jamal, de KRS-One. A partir do momento em que fui ler sobre Mumia Abu Jamal, fui ler sobre ele, eu vi algo interessante na biografia dele. Ela havia entrevistado com 18 anos. Ela, nessa altura, bem, primeiro é que ele participou de uma manifestação com 12 anos em Pensilvânia, cuja finalidade era a mudança do nome da escola. Ele queria que o nome fosse, ele a liderar a manifestação, queria que o nome da escola fosse Malcolm X, por causa da importância de Malcolm X naquela sociedade. Fui ler, encontrei essa matéria. Durante o processo de leitura, encontrei que ele, com 18 anos, depois de ter terminado a sua formação acadêmica, entrevistou duas grandes figuras. Primeiro, Bob Marley, e depois, como é que é o outro indivíduo? O outro era o indivíduo que escreveu o livro do Malcolm X. Como é que eu esqueço o nome dele? O indivíduo que escreveu o livro de Malcolm X em 1964, salvo erro, 64, que é a autobiografia de Malcolm X. Alex Hanley. Bob Marley e o Hallen, entrevistados por Mumia Abu Jamal. Eu já conhecia Bob Marley por causa do inglês. Eu, quando comecei a fazer inglês em 1995, as duas primeiras músicas que aprendi a cantar para melhorar 1995 foi o ano em que eu estava a nascer. E aí eu estava a aprender inglês. As duas primeiras músicas que eu aprendi a cantar para melhorar a pronúncia e o vocabulário foi o Three Little Birds e o Africa Unite. Duas grandes músicas de Bob Marley. E Alex Hanley havia entrevistado Bob Marley já antes dele morrer em 81. E o Alex Hanley, eu fui ler sobre Alex Hanley. É impressionante a biografia dele. O Alex Hanley, foi o biógrafo de Malcolm X, e também a sua árvore genealógica lhe remete a Kunta Kinte. Fui ler sobre Kunta Kinte, percebi que era um escravizado descendente da Gâmbia que se tinha recusado de receber o batismo de John. Recusou-se de forma tão energética que tiveram que lhe cortar o pé. Recusou. Tudo pelo hip hop. Bem, eu fiz isso pelo hip-hop. Logo, o hip-hop me fez com que eu conhecesse Mumia Abu Jamal, e nessa cadeia de conhecimento, busca de informação, fui chegar até Kunta Kinte. Daí que o hip-hop, ela deve
contribuir na construção intelectual do homem. Então a pergunta é, estado atual do hip-hop. Será que temos uma música amplamente divulgada? Não estou a dizer escrita ou gravada. Estou a dizer amplamente divulgada que nesses últimos 6 meses que ouvimos e dizemos, uau, essa música contribui muito para o crescimento intelectual do homem. Será que temos? Nessa altura eu não conheço. Não estou a dizer que não existe. Estou simplesmente a dizer que não conheço nada que tenha sido gravado e amplamente divulgado que seja capaz de colaborar na construção intelectual do homem. Não, mas eu acho que o Prodígio vem lançando alguns álbuns que vem chamando um pouquinho, vem agregando conhecimento para as pessoas. Sim, e são os álbuns de menos impacto. Sim. Infelizmente. Bem, temos uma sociedade muito estranha. Mas não achas que esses álbuns que são lançados hoje, porque parece que aqui a verdade não bate no momento certo. Ok. Há que surgir necessidade. E a necessidade surge mais tarde. Exato. É o que nós vemos aqui. Porque há informações que nós aprendíamos, histórias que nós aprendíamos que nos foram ditas de forma errada. Isso no meu ponto de vista. E ao longo do tempo nós fomos valorizando tudo aquilo que era errado, fomos vendo, em momento atual, vimos que de certa forma aquilo era certo. Exato. Então, há músicas que são lançadas hoje que as pessoas não vão refletir hoje. Sim. Mas pode vir a bater daqui a 2, 3, 4 anos. Yeah. Quando as pessoas ganharam um pouquinho de mais madureza para poderem perceber o espírito geral da mensagem que é transmitida pelo artista. Agora, um outro aspecto que eu gostava muito salientar é o seguinte. Tivemos nos últimos anos uma queda grotesca da qualidade, por exemplo, dos meios de divulgação do rap e do hip-hop. Hoje por hoje, quase todos os programas ou quase todas as rádios têm um programa de hip-hop. Hoje por hoje. Mas eu não conheço hoje um programa de hip-hop ou de rap que tenha trabalhado arduamente no sentido de trazer rappers à ribalta. Não conheço hoje. Se eu fizer um recuo de mais ou menos... Consigo perceber. Deixa-me fazer um recuo de mais ou menos 20 e tal anos. Estamos agora em 95, 96, 97, 98 mais ou menos, né? Temos o FM Expresso. O FM Expresso conseguiu trazer à ribalta artistas como os Conscienciativa, com o Tata Yame, com a música Que Tipo de Mãe e com a outra Os Próprios Amigos. Conseguiu trazer à ribalta artistas como Positivos com Vocabulários naquela altura, os SU, o Pelotão ESA, até um Punidor do Mal é fruto do FM Expresso, um programa apresentado por Moisés Luís que tinha o Kieskele na técnica. E depois, no outro lado, numa outra rádio, tínhamos o Big Show Cidade. O Big Show Cidade produziu artistas como Boy G, produziu artistas freestyleiros como Brada S, Dr. Romeo, por exemplo. Todos esses três que citei agora são produtos do Big Show Cidade. Esses programas terminaram. Depois vieram outros programas. Bem, quem substituiu o Big Show foi mesmo um programa Beatbox. Mostra-me só um artista produzido pelo programa Beatbox. Não tem nenhum. Não tem nenhum. O Oji Vuino também não foi do tempo do... Foi do Big Show Cidade. Big Show é Cidade. Produto do Big Show Cidade. Tá vendo? Depois dele ter sido lançado, não com coisa, né, grande envergadura, mas pelo menos nas suas aparições a nível de freestyle foi lá. Ele depois assume um programa que substituiu o Big Show e não conseguiu trazer ninguém à ribalta. Mas isso não é um problema dele apenas, é de todos os programas que vieram depois dele. Só em 2013
é que surgiu, em função da ousadia de um indivíduo, um programa que hoje é se calhar o maior ou o único, eu podia arriscar em dizer que é o único, capaz de trazer e manter, que é o RRPL. Ok. Hoje a RRPL é a única plataforma que eu conheço que traz rappers e mantém. Quando ouves GUMC, é um produto da RRPL, veio e se mantém até agora. Quando ouves Kangaji, é um produto da RRPL, veio e se mantém até ali. Quando ouves um Geocal Shine, é um produto da RRPL. Ou seja, nos últimos 10 anos, 2013 até hoje, o único projeto artístico-cultural capaz de trazer artistas à ribalta e mantê-los acaba por ser uma plataforma de manutenção de artistas no modelo freestyle. É a RRPL. Então, se na década de 90 tu tinhas o FM Expresso, o Big Show Cidade, e mais para baixo também tínhamos o Poética Arte de Rua, fez um trabalho muito importante na divulgação, principalmente do hip-hop enquanto conceito, forma de viver, transmissão de conhecimento, e também tínhamos a era do hip-hop, que deram contributos significativos na divulgação e na manutenção do rap naquela altura. Como é que hoje, 20 anos depois, só temos um único programa que faz isso? Todo o resto que sai à ribalta é produto da internet. Todo o resto que vem para a ribalta é produto da internet. Significa que houve uma regressão neste sentido. Os programas de rádio provavelmente estão a fazer um trabalho muito mal orientado a nível de orientação e divulgação da arte, e fruto disso não estamos a conseguir ter artistas que são produtos de programas de rádio. Nós temos um programa de rádio na Despertar de hip hop. Nós temos, eu tinha sido convidado para, acho que na Rádio Cairós, não sei, já não me lembro também. Temos um programa de coisas. Aqui a subir aí a Mutamba, deve ter ali uma rádio com um programa de hip hop. Mas, mano, estes programas todos não estão a fazer ninguém. Então a nossa situação é muito precária. O estado do hip hop, ela se reflete nas coisas. Será que é a falta de artistas? Não, como é que a internet está a fazer? Como é que a internet está a fazer, mano? Eu acho que é por intermédio da informação que é passada, não? Porque hoje em dia, por intermédio das redes sociais, não é? Muita gente tem feito as coisas mediante a globalização. Sim, mas hoje o grande problema não está na escassez de artista, está na política de divulgação. Hoje por hoje, os que têm programas de rádio, eles preferem divulgar seus amigos. Ou músicas mais emergentes. Não, seus amigos. Porque se for músicas emergentes, é o que a internet faz. Se olhares, nos últimos 2 anos, apareceram ali muitos rappers, bons rappers, assim do ponto de vista do flow, não muito o poder de escrita. Uns também o poder de escrita é bom, só que a preocupação social é muito péssima, né? Apareceram muitos rappers que são fruto das redes sociais, da internet, mano. Então, como é que a internet está a fazer? E esse indivíduo que é fruto da internet, ele põe nos sites, né, de coisa cujo domínio é só mesmo na virtual, e da noite por dia o nome dele já está a soar. E depois já está a aparecer em eventos. Tu vês, mas esse indivíduo veio como? Não, é mesmo só a internet. Ok, tá bom a internet. É uma vantagem, mas nós não podíamos perder as vantagens trazidas pelas rádios do passado. Os perdemos. Então é uma decadência. Porque eu vejo em outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é uma das maiores comunidades de hip-hop,
existem rádios que promovem muito o rap. E a sério. Promovem bastante. Basta ver um novo talento, eles convidam e começam logo a passar as músicas. Promovem a sério, porque eles entendem que estamos diante de um fenômeno que hoje é talvez está entre as 20 ferramentas como é que eu diria, que permite um crescimento econômico. Entre as 20, se nós buscarmos 20 ferramentas, o hip hop deve estar ali dentro. Hoje tens cerca de 5 ou 6 rappers na condição de bilionários ou milionários, de muitos milhões, na ordem dos variadíssimos milhões, com rap e com outros negócios. Mas temos o Dr. Dre, quando ele se juntou ao, acho que é Jimmy Iovine, e fizeram a Beat by Dre. Quando decidiram vender aquilo para Apple, saíram de uma cifra para outra, em frações de segundo. Foram para a ordem dos milhões ou bilhões. Então há necessidade de nós olharmos para a música hoje como um fator de desenvolvimento econômico, porque a música ela vai trazer dinheiro para o artista. O artista, em função do dinheiro que ele tem, que ele conseguiu da música, que é um lucro direto, vai abrir outras empresas, então ele acaba sendo um agente produtor de emprego. Ele produz emprego. Que é a coisa que muitos artistas no nosso mercado não fazem. Não, nós nem temos o mercado como tal, nós temos uma nomenclatura, mas não temos uma estrutura de mercado. Veja, por exemplo, eu não conheço nenhum artista, não estou a dizer que não existe, só estou a dizer que não conheço nenhum artista que tenha ficado boiling, né? Assim, um desenvolvimento financeiro aceitável e que depois tenha feito um investimento de retorno a favor do hip-hop. Não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Um exemplo muito simples. NWA, Dr. Dre, DJ Ella, Ice Cube, Eazy-E, MC Ram e yeah. Mano, depois de ganhar um combo, Dr. Dre sai da NWA, cria a sua própria e vai produtora criar com o Suge Suge Knight, a Death Row Record. Com a Death Row, o Suge Knight era um desordeiro, o Dr. Dre uma pessoa um pouquinho mais calma e tal. Parou-se. Decidiu sair dali e criou a Aftermath, Consequências. Com Aftermath, Dr. Dre produziu Eminem, Tupac não, Tupac foi o coisa, foi a Death Row. Snoop Dogg, não? Snoop também foi a Death Row. Snoop foi o primeiro artista dele na Death Row. Não, mas ele produziu Eminem na Aftermath, 50 Cent, The Game, produziu agora o coisa Kendrick Lamar, Bishop Lamont, uma série de artistas que hoje estão bem. Fazem sucesso. Estão bem. Por isso é que ele é considerado o produtor de todos os tempos. Hoje estão bem. Vamos olhar para o coisa, Jay-Z. Produziu a mulher, produziu a Rihanna, produziu não sei mais quanto. Todos eles estão bem. Ou seja, houve um investimento dentro da cultura hip-hop no sentido de fortalecer a cultura hip-hop. Só consegues fortalecer a cultura dando aquilo que você recebeu da cultura. O ser humano tem que trabalhar como é o estômago. O estômago não faz nada para conseguir dinheiro, não sabe cozinhar, mas recebe o alimento e permite a digestão. A partir do momento que o estômago permite a digestão, está a contribuir
para que o corpo permaneça vivo. Ok. As pessoas deviam ser como o estômago, devem dar em retorno o que recebem em primeira instância. Aqui nós não temos isso, mano. Temos pessoas muito estáveis a nível de hip-hop. Estáveis, se estabilizaram. Se a estabilidade financeira veio diretamente da atividade relacionada a hip-hop ou não, eu não sei. Mas estão estáveis. Mas não fazem nada, mano. Não criam uma label de verdade e financiam rappers, financiam turnês. Não fazemos nada. Nós estamos parados, mano. Mas não é pelo simples facto de verem que no estado atual não é funcional? Mas o estado atual que não é funcional, eu acho que é muito perigoso olharmos para Angola e dizer não vai dar certo. Mas como é que os outros estão a dar certo, mano? Como é que o negócio da cerveja dá certo? Só a música que não vai dar certo. Dá certo sim. Nós só precisamos aprender com os outros. Vou te dar um outro exemplo. Do Fly Squad. Um outro exemplo. Vais para a página do Fly, você vai ver uma publicidade. Olha, evento no dia X, a X hora, não sei o quê. E depois ele vai te dizer assim. Ingressos, né? 5.000 normal. 10.000 VIP. Vai te meter a conta bancária e o número de telefone onde você vai enviar o comprovativo. Sabe por que ele criou esse modelo? Controlo financeiro. Aí ninguém consegue lhe roubar. As vendas dele são feitas são por via eletrônica, mano. Você nunca vai lhe ver assim ele parado a receber todo o dinheiro. Não. Está aqui conta bancária, vai, deposita, envia o comprovativo aqui. A partir do comprovativo, criam o teu ingresso. Está aqui, esse ingresso é do fulano, está aqui o coisa. Chegas na porta, está aqui, entra, está aqui, entra. Ele consegue ter o controle da finança toda, mano. E se a RRPL nesse modelo não funcionasse, ele já teria desistido. Se continua até agora é porque está a funcionar. Claro. Isso devia ser uma escola para nós. Nós tínhamos que olhar para isso. Porque esse comportamento tem um valor didático andragógico. Sim, porque aquilo ao longo do tempo cresceu bastante. E as pessoas... das ruas até aos cines. E é assim que se faz no mundo moderno. Você, quando vai para a atividade, já tens noção mínima de quanto é que faturaste. E ele depois vem para convites VIP, já esgotou. Só tem convites normais. Depois de um tempo, olha, convite esgotado, não adianta. Já não tem espaço para ti, não adianta mais coisa, pagar e enviar. E ele também, de certa forma, ao longo do tempo, por ser um bom rapper, foi também fazendo um automarketing lixado. Exatamente. Ele olhou para o fenômeno como deve ser. Porque, mano, não existe ninguém que não aprende com as porradas da vida. Se olhares e dizeres que não é funcional, é uma porrada que estás a apanhar, você tem que contornar. Agora, não é funcional e desistir, isso é mediocridade, mano. Então, e esse posicionamento que o Fly usa devia ser transversal ao desporto, mano. Como é que o desporto não vende bilhete? Isto é uma coisa. O basquete não vende bilhete, o futebol não. Então o país está mal. Nós temos. Vender bilhete vendem, só que é um custo muito elevado. Por exemplo, nós temos aqui alguns desportistas de handball. E o Cota sabe que os handballistas têm uma modalidade que cá no país rende muito. Os homens nem tanto, as mulheres sim. Exato. Não é? E tu acreditas que um bilhete para ver um jogo de handball são 5.000 kwanzas? Sim. O preço de 5.000 kwanzas, por exemplo, um jogo da Liga dos Campeões também é muito puxado. Liga dos Campeões, mas a Liga interna não é assim tão caro, mas também há que ver o método funcional daquela economia, o salário mínimo. Tocaste no ponto certo. O método funcional da economia. As pessoas têm que ter poder de compra. O problema não está. O problema está no baixo salário e na ausência de poder de compra real.
há um poder de compra imaginário e fictício. Claro. É o window shop. Você é o comprador da vitrine. Estás a olhar, estás a comprar com os olhos. Precisamos transformar esse poder de compra imaginário para poder de compra real. Mas para isso, temos que fazer um grande trabalho de base. O primeiro aspecto, e aí estamos aí para o Hip-Hop Street Knowledge, que é o conhecimento alternativo. O primeiro aspecto que temos que mudar é uma produção interna em grande escala daquilo que são as coisas que nós precisamos. Porque o que é que faz com que a nossa economia dance muito? O dólar se subir, tudo lixou, mano. Se o dólar subir, tudo estragou. Por quê? Porque tudo que você consome vem de fora. Então, o que é que você tem que fazer para melhorar as coisas? Para criar estabilidade, tens que criar uma linha de produção massiva das coisas que você consome. Se o dólar ficar escasso, os bens de consumo produzidos internamente não vão sofrer impacto nenhum. Porque tudo que você consome, você produz aqui dentro. Só que aqui também tem uma outra coisa. O que vai ficar caro, sabe o quê? É o carro que você não consome. É o telefone que você não fabrica. Perdão, é o carro que você não fabrica. É o telefone que você não fabrica. É o televisor que você não coisa. Mas depois também tens que criar políticas para fabricar internamente. Para evitarmos que constantemente o país sofra os golpes das crises criadas externamente. Estás a ver? E o hip-hop, em função da sua dinâmica, permitiu nós desenvolvermos um conhecimento polimático, compreender várias áreas do saber. Eu falo muito da experiência da crise de Wall Street. Foi amarga a crise de Wall Street, mas a crise de Wall Street não podia afetar o mundo, só que o mundo já estava a depender na dependência do dólar. Quando, por exemplo, a Europa se ergue para criar a Comunidade Europeia, era na perspectiva de esquivar as crises promovidas pela escassez do dólar. A mania americana de controlar o mundo, implementando uma crise, tirando o dólar. E você que tem tudo que vem de fora, como é que fazes? Entras numa crise. O que é que eles fizeram? Vamos criar uma comunidade, vamos criar uma moeda única, transação única, vamos criar uma política de coisa, como é que é? Uma política financeira. Não, além da política financeira, é uma política de supressão de vistos, onde o indivíduo desse país pode ir para ali com facilidade, não tens nada que lhe pedir um monte de coisas. Porque tu estás de um país da Europa para o outro, tu não tens preocupação alguma. Sim. Tu podes caminhar livremente. E tu podes fazer isso em África. Por que é que nós não fizemos? Aí está. Ah, não, a África é muito extensa. Não, a África tem 30 milhões de quilômetros quadrados. A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também tinha 30 milhões de quilômetros quadrados. Conseguiram se unir. Houve o desmembramento e a Rússia ficou com 17 milhões de quilômetros quadrados. Talvez tenha crescido porque agora nessa guerra vai agregando também outros pedacinhos, né? Então, é um pouquinho disso, mano. O hip-hop nos dá ferramentas suficientes para percebermos o mundo. Temos que criar dinâmicas para melhorar a coisa. Ok, 5 mil está caro, mas o pessoal que vai na RRPL paga 5 mil. Paga 5 mil. Faz um sacrifício por causa daquilo que ele gosta. Claro. Então, se você gosta, você faz um hustle a mais para ir. O mesmo nós podíamos fazer com o futebol. Agora, lutar sempre no sentido de incentivar o governo a criar melhores políticas econômicas. Isso era fundamental para o crescimento da nossa economia. Descentralizar, desconcentrar muito com pouca gente. Isso era muito importante. Implementação de forma genérica de uma sociedade de bem-estar em função dos direitos sociais. Isso era
você diluir a sociedade dos privilégios e implementar a sociedade da meritocracia. Você vai ter, em função do mérito, nós temos ainda a sociedade do certificado. Você ganha em função do grau. Se o teu certificado, se o teu grau é superior, então você tem um salário na ordem dos mais de 100 mil kwanzas. Ou seja, um salário com 3 dígitos. Se você é técnico de base ou médio, tu tens um salário na ordem dos 2 dígitos. Isso vai fazer com que as pessoas vão para a escola apenas para buscar um certificado melhor, para ter um salário bom, capaz de corrigir o salário, e não um certificado melhor que lhe dá qualificação, e com a sua qualificação e competência acadêmica e resolver os problemas da sociedade. Exatamente. Vês como é que nós distorcemos a coisa. Eu ouvi uma vez um político a dizer, bem, não é político, mas pronto, é um propagandista, né? Ele dizia assim: se quiseres ter boa vida, estuda. Há muita gente que estudou e hoje em dia está tudo ali. Quando você ouve um propagandista dizer isso, então o país está em mãos erradas. Sabe por quê? Porque todo o país se rege por normas, leis, e a lei ela está concentrada na Constituição. A Constituição te diz que você tem direitos, liberdades e garantias. Ou seja, ter uma vida condigna é um direito. Não é um capricho, é um direito. E esse direito é salvaguardado pela Constituição. Logo, para ter boa vida não precisa estudar, precisas ser cidadão. Agora, para teres qualificação que seja capaz de permitir com que você esteja do tipo taco a taco com alguns desafios da sociedade, você vai precisar buscar competências acadêmicas. Sim, isso é verdade. Até porque a formação não é um critério suficiente para te fazer atingir muitas coisas. Não é. A visão da rua e a visão da escola é totalmente diferente. Em Angola é. Porque eles remetem tudo, eles confinaram tudo num certificado. Então, nós temos que ter um hip-hop mais atuante. Nós não temos. Um hip-hop capaz de sair às ruas para discutir os problemas da sociedade. Nós não temos. Nós tínhamos que ter um hip-hop capaz de fazer summit, convênios, discutir a problemática, por exemplo, da questão da falta de crescimento econômico nos últimos tempos. Discutir várias problemáticas, nós simplesmente não fazemos. Há um Hip Hop Summit feito, acho que foi na Inglaterra, em 2012, ou 14 ou 15. Reuniram intelectuais ligados ao hip hop de toda parte, mano. Até do Egito. Esteve presente um dos rappers que foi determinante na fase da primavera árabe, Arab Spring. Esteve presente, deu um depoimento, mano. Nós não fazemos nada. Não existem condições. E quem devia fazer é quem tem poder financeiro para fazer, mano. Eu só tenho ideia. A ideia sozinha não anda. E quem tem poder financeiro para fazer está se marimbando por hip-hop, mano. Ele não quer saber do hip-hop. Ele faz a música dele e tal, também uma música pimba aí num canto, fez um sucesso, ganha uma guita de borla, porque, bem, de borla também não, né? Esforço também. Yeah. Ainda assim fez com que a música batesse. Exatamente. Mas ele ganha uma guita em função do convênio que tem com a produtora A, B ou C, que não é um dinheiro do tipo que vem diretamente da produção artística, mas vem de um saco azul ou um saco preto que está ali escondido. Vou dar exemplos muito simples. Mostra-me só uma produtora de eventos, uma editora de eventos aqui que seja credível. O fundo
de maneio, as finanças, o dinheiro seja credível, não tenha vindo de fontes duvidosas. Tu tens um monte Acho de... que essa única produtora cujo valor não tem assim fundos de dúvida é a nossa, né? Embora que Sim. a nossa produtora não é produtora de música. Sim, eu estou a me referir mesmo à produtora de música, porque a produtora de música ela faz o seguinte: ela vai em Benguela com os seus artistas e dá um show. Ele dá um show, ele leva, por exemplo, 20 artistas, né? E dá um show a céu aberto. Mesmo neste ponto que eu gostaria de fazer. Onde é que você foi buscar dinheiro para levar os artistas de voo? Bilhetes são caros. Onde é que você vai buscar dinheiro para hospedar os artistas num hotel cujos preços estão acima dos 20 mil? Alimentá-los, ter transporte, pagar transporte para a locomoção interna dos artistas e depois dás num campo aberto. Isso acontece quando é festival, um festival, e às vezes com o apoio do governo local, em função ou das empresas locais, no âmbito da responsabilidade social de cada empresa. O festival de Coachella. Há um conjunto de festivais, há um pouquinho por toda parte, quer, por exemplo, na Alemanha. Mas esses festivais, por exemplo, festivais de Coachella, eles fecham muito bem. Aquilo é uma estrutura totalmente organizada. Exatamente. Porque uma questão, eu acho que o Cota tem conhecimento sobre isto. O que eu gostaria de saber é como é que os grandes empresários, ou os pequenos, ou os médios empresários conseguem lucrar com os espetáculos que são organizados aqui. Por exemplo, o Rick Ross veio para aqui, para Angola, veio a primeira vez, veio a segunda vez, com empresas diferentes, e ele levou um valor e tanto. Exato. A Nicki Minaj veio aqui, aparentemente dizem que levou 2 ou 3 milhões de dólares. Mas vamos lá, foi um festival da Unitel. Quanto é que a Unitel investiu? Só para pagar a Nicki Minaj, investiu por aí 3 milhões, como dizem os boatos. Okay. E tem um leque de valores que eles pagaram para os artistas nacionais. E um monte de coisas. A Nicki Minaj cantou aonde? Na Cidadela? Não, né? Foi nos Coqueiros. Coqueiros. Okay. Quanto é que eles conseguiram lucrar em torno de tudo para que eles conseguem ter um saldo positivo no final das contas? No nosso país, infelizmente, as empresas de produção, elas recebem um cachê sem retorno. Não é para voltar à proveniência, não é? Do tipo, recebeu 5 milhões da Unitel, vais trabalhar com 5 milhões e vais fazer um retorno com uma margem de juros que te permite, por exemplo, não ficar muito apertado. Não. É mesmo para queimar o dinheiro. Então fazia parte um pouquinho das políticas de distração. Ok. Yeah. Nós tínhamos muitas empresas cuja finalidade era mesmo só para criar uma distração. Pega um conjunto de artistas, patrocina daqui, patrocina dali, um show daqui, um show dali, um disco daqui, e não há um projeto segmentado, devidamente estruturado para a construção da carreira do artista ou manutenção da carreira do artista. Nós não temos aqui empresas que criam artistas, nós temos empresas que pegam em artistas criados e trabalham, avançam. Nós falhamos ali. Vamos falhar continuamente, porque um dia vamos ficar, e como estamos agora, não temos onde tirar dinheiro nem para pagar salário. Mas ainda assim o Rick Ross acho que veio há 2 anos atrás, 1 ano. Sim, ainda, essas políticas ainda continuam. Isso era usado com empresas de shows, de eventos, assim como é usado com sociedades desportivas. Não sei se já são sociedades desportivas cá, né? Mas com os clubes, pronto. Com os clubes. Há um clube, eu não vou dizer de onde, para não desrespeitar a pessoa que me passou a informação.
Antes mesmo do campeonato deles, provincial, como chamam, começar, já sabiam que a coisa que iriam para o Nacional. Já sabiam. Já sabiam que esse ano vamos competir no Nacional. Está tudo garantido. Os árbitros já estão no pacote. Qual pacote? A corrupção. Então, infelizmente, o país anda assim. Anda no pacote da corrupção. Não anda para criar um desenvolvimento. O país anda para... aquilo é o que é. Tipo, mascarar o sofrimento, mascarar a verdade. Nós não queremos olhar o país com olho... E o hip-hop devia ter um compromisso com esse país no sentido de melhorar. É bem verdade que teve um contributo significativo. Se olhares, por exemplo, aquela estrutura que hoje reivindica direitos sociais, boa parte dele é fruto do hip-hop. Ou porque um dia fez hip-hop, ou porque um dia ouviu hip-hop, uma música revolucionária que lhe mudou completamente o conceito de ver a sociedade. É um contributo significativo. Mas precisamos dar continuidade nesse pacote, no sentido de atingirmos melhorias, porque ainda há muito por se fazer nesse país. O país é virgem. Esse país é virgem. Quando olhas para um país, que, por exemplo, olhas à tua volta, né? Se olhas à tua volta, vais perceber que mais de 90% do que tens à tua volta não foi produzido cá. Então você consegue concluir que o país ainda tem muito para crescer. Se o país tem muito para crescer, o país tem empregos para fornecer. Porque imagina, se criares agora uma empresa de fabricos de microfones para podcast, imagina que você tem a capacidade de produção de 5.000 microfones por mês. Você vai precisar de muita gente a trabalhar ali. Claro. Então você emprega pessoas. Imaginas que, porque a empresa que produz o microfone não é a empresa que produz o auricular. O auricular ou esse suporte. É outra empresa. Então depois também crias uma empresa de fabricação de suporte, crias outra empresa de fabricação dos auscultadores, crias outra empresa de fabricação dos tripés que repousam sobre o chão. Mano, você consegue criar muitos empregos. Crias outra empresa, se calhar de fabricação de câmaras ou de montagem, pelo menos. Vem fabricado, você monta. Você gera emprego. É a única forma, e o hip-hop precisa criar summits, precisa criar mesas de discussão com finalidade de trazer melhorias. Nós temos um hip-hop que ela se prende muito no egocentrismo da fama. O artista fica famoso e pausa, não tem nenhum projeto social. O projeto social dele é entrar nas festas, ficar na VIP. Quando se formos, por exemplo, lá fora, no mundo desenvolvido, e não é que eles têm aquilo por ser um mundo desenvolvido. O Brasil não é um país desenvolvido, é um país em vias de desenvolvimento, né? São as tais economias emergentes, mas a CUFA, por exemplo, o MVB fez parte, ou faz parte da CUFA. Eu acho que a CUFA é do Ataíde, talvez seja, mas é alguém próximo ao MVB. Central Única das Favelas, e é uma associação muito virada à filantropia. Aqui não temos ninguém, mano. Temos artistas de rap muito famosíssimos. Temos artistas de rap que exibem muito dinheiro, carros de alto calibre. Não consegue criar uma associação ou pelo menos uma fundação para ajudar o próximo. O problema, se calhar, que ele vai alegar a falta de financiamento, porque ele não vai querer tirar dinheiro do seu bolso para financiar atos dessa natureza. Mas, mano, então não estamos a fazer nada. É isso aí que estás a ver? Porque às vezes nós cometemos um erro muito grave. Ostentas tanto, né, mais do que o necessário,
e quando morreres vais deixar tudo aquilo. Então partilha com as pessoas, meu. Se você for fazer um ato de caridade, levar um monte de câmaras, você está a fazer teatro, mano. Porque se você criar uma fundação ou uma associação de caráter filantrópico, onde você vai ter uma área de formação didática, uma área de formação profissional, uma área de isso ou daquilo, irmão, você vai formar, você está a criar uma estrutura de edificação social. Você vai tirar pessoas da delinquência, aqueles que andam na margem da sociedade, e esses vão poder sonhar um dia, porque eles têm uma estrutura que lhes permite concorrer para um emprego ou construir um emprego. Porque a nossa ideia, ela se prende muito na busca do emprego, nunca na construção de um. Nós também podemos ter, mas para isso você precisa, de forma massiva, incentivar, criar incentivos, criar uma linha de diálogo entre a organização, a sociedade, e seria triálogo, a organização, a sociedade e os bancos, mano. O hip-hop precisa se desenvolver nessa perspectiva de criar essa discussão. Vou dar... Eu tive há tempos no Kikolo. Tudo que era São Paulo foi para o Kikolo. O Kikolo está muito mais abarrotado agora. Mas tu entras ali, as empresas, as lojas chineses, os angolanos compram nos chineses e vendem fora. Meu, doeu-me. Sabe por quê? Se fores para a China, o angolano é empregado do chinês. Vens para Angola, o angolano é empregado do chinês. Até o chinês que só veio aqui para tirar fotografia, o angolano é empregado dele. Vai para a China, numa cônica, numa produtora de coisa, numa empresa que só faz fotografias. Do chinês, o angolano é empregado. Em Angola, o angolano é... Meu, está errado. Nós tínhamos que criar uma política, e isso carece de uma discussão acérrima, onde tínhamos que bater portas, né? Criado tipo um pacote de formação para esse tipo de negócio, bater portas e criar links. Isso é, ele tem a formação, ele tem a certificação, ele depois tem o financiamento, tem uma estrutura para lhe acompanhar, dar instrução, tem o link para comprar lá fora. Chega aqui e vende. O lucro, ele sabe o que fazer. E nós tínhamos que criar o hábito de também fazer um salário para nós, para você não tirar mais do que o que deves tirar, né? Tens o dinheiro do negócio, esse é para depois vou meter ali dinheiro, quero comprar aquele outro produto para a continuidade do meu negócio. Também estou a dar emprego a mais 5, 6 ou 7 angolanos. Isso tinha que ser criado por nós. Isso tinha que ser criado por nós. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso.